Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos fazer uma revisão de equilíbrio químico para a gravimetria e também para a titulação por precipitação ou precipitometria que estudaremos no futuro. Precipitados são o resultado de cristalizações, o processo de formação de cristais, quando se forma uma substância insolúvel em água, que vai ser objeto de nosso estudo. O que é cristal? É uma partícula sólida constituída por moléculas ou íons ou átomos arranjados em padrões ou redes tridimensionais repetitivas. Então as partículas devem estar organizadas e esta organização se repete. À esquerda nós temos um cristal de gelo, o gelo comum chamado gelo IC, como ele aparece na sua geladeira ou nas geleiras, onde aparece a molécula de água, oxigênio e hidrogênio ligado por ligações covalentes, mas as moléculas de água se ligam entre si por ligações de hidrogênio, um tipo de força intermolecular, formando um tetraedro, como está ressaltado aqui na figura. É um tipo de cristal molecular. Existem cristais metálicos, imagine então um ferro, no caso, onde nós temos, do ponto de vista da física clássica, cátions ferro, aqui em azul, viraram cátions porque liberaram elétrons, e os elétrons ficam no meio da estrutura do cristal, nos interstícios dos átomos, os denominados elétrons livres, então um cristal metálico. E o que vai mais nos interessar agora, um cristal iônico. No caso do cloreto de sódio, aqui em verde, os ânions cloreto, em amarelo, os cátions sódio, organizados num cristal iônico. A enorme maioria das substâncias tem um desses três tipos de cristal. Um cristal molecular do lado esquerdo, ao centro um cristal metálico e à direita um cristal iônico. Quando você faz uma precipitação, o precipitado e a parte chamada sobrenadante, o que está dissolvido, vão estar em equilíbrio. Isto é, vai ter íons se precipitando e se dissolvendo ao mesmo tempo. Isto é, vai ter íons saindo do cristal e entrando no cristal ao mesmo tempo. E o sistema estará em equilíbrio se a velocidade de cristalização for igual à velocidade de solubilização. Na aula passada, nós vimos um caso de precipitação com cálcio e carbonato de sódio, dando carbonato de cálcio, o precipitado, o sólido, e liberando os cátions sódio. No processo, forma-se um precipitado branco, e nós vamos ter o carbonato de cálcio, esse sólido branco, em equilíbrio com cátion cálcio e ânion carbonato. Embora a maior parte da matéria da substância esteja na forma sólida, porque ele é considerado insolúvel, mas uma pequena parte de cátion cálcio e ânion carbonato vai estar dissolvida, vai estar em meio aquoso. Eu escrevo a expressão do KPS como de qualquer equilíbrio, o produto das concentrações dos íons que estão à esquerda, dos íons que estão à direita, dividido pelo termo à esquerda, mas que é sólido, não entra na expressão da constante. O que dissolve de cálcio eu vou chamar de S, o que dissolve de carbonato eu vou chamar de S, porque 1 mol de carbonato dá 1 mol de cátion cálcio e 1 mol de ânion carbonato. Eu vou numa tabela de constantes do produto de solubilidade e pego o valor do KPS do carbonato de cálcio. Ninguém aqui tem que saber de cor. Eu peguei aqui 4,5 vezes 10 a menos 9, que é o valor do KPS, que é igual a S ao quadrado. E acho o valor de S, 5,75 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Naquela aula, nós queríamos saber o quanto de cálcio em massa tem na solução. E nós tínhamos um volume de 75 mililitros. Para transformar mol por litro em massa, eu preciso da massa molar, ela é fornecida ou você calcula.
Vamos partir da concentração 5,75 vezes 10 a menos 5 mol por litro, mol por 1 litro. Usando o método das unidades, eu multiplico pela massa molar. Se não der o que eu quero, eu divido. Esse é o método das unidades. Mas veja que já cortou mol com mol, eu estou no caminho certo, porque eu quero grama. Ah, tio Milho, mas ainda deu grama por litro. Mas eu tenho volume 0,75 litro, que equivale aos 75 mililitros. Aí corta litro com litro, só sobra grama. E eu tinha a massa, escrita com 2 algarismos significativos, porque eu tenho multiplicações e divisões, e a regra diz que se mantém o menor número de significativos na resposta. Há uma razão para isso, no futuro a gente explica. Vamos com calma. Vamos estender esse estudo. Esse caso, carbonato de cálcio, é um caso de fórmula do tipo XY, um cátion para um ânion, isto é, X1 e Y1. Então vamos imaginar esse tipo de sal se dissociando, dando X mais e Y menos. Pode ser X2 mais e Y2 menos, ou 3 mais e 3 menos. O que interessa é que tem 1 para 1. O KPS ou PS é a concentração de X mais vezes a concentração de Y menos. Se dissolver o S, vai ter S de cátion X e vai ter S de ânion Y. Portanto, o KPS vai ser S ao quadrado, que é o caso que nós acabamos de ver. E no caso de fórmulas do tipo x2y ou xy2, ambos os casos nós teremos uma mesma fórmula matemática final. Então, seja o primeiro caso x2y, produzindo reversivelmente 2x mais y menos 2. O KPS vai ser o produto da concentração do cátion X ao quadrado vezes a concentração do ânion Y. Ocorre agora que, se dissolver S, nós teremos 2S de cátion X e S de ânion Y menos 2. Portanto, o KPS vai ter uma outra fórmula. Veja, concentração do X é 2S elevado ao quadrado vezes a concentração do ânion Y, que é S. 2 ao quadrado, 4, S ao quadrado vezes S, S ao cubo. É o segundo tipo de fórmula que a gente pode encontrar. Mas antes de ir adiante, vamos ver um caso, um exemplo. Primeiro, um choramingo lá de química inorgânica, não sei se vocês lembram, mas óxido de cálcio reage com água produzindo hidróxido de cálcio. Um óxido básico mais água dá uma base. Ou usando nomenclatura usual, a cal viva ou cal virgem na água dá a cal morta ou cal extinta ou cal apagada. Se eu jogar na água, eu vou ter o seguinte aspecto. O hidróxido de cálcio sólido, a maior parte dele vai para o fundo, porque ele é muito pouco solúvel. E eu vou ter um sobrenadante, o cátion cálcio mais o ânion hidróxido na proporção de 1 para 2. A parte solúvel e o sólido estarão se transformando um no outro reversivelmente. E essa casquinha em cima, tio Milho? Isso é carbonato de cálcio, tá? É um assunto importante para vestibular, por isso que eu estou citando aqui, embora não faça parte da matéria. A cal dissolvida em água é denominada água de cal, e se você deixa a água de cal ao relento, ela começa a reagir com o gás carbônico do ar, dando carbonato de cálcio, e forma uma casquinha dura sobre a superfície do líquido. É por isso que se coloca a cal na argamassa, porque ele reage com o gás carbônico e fica duro, vira uma pedra. Pois bem, escrevendo aqui então a expressão da dissociação do hidróxido de cálcio, se dissolve S, vai dar S de cátion cálcio mais 2S de ânion hidróxido.
porque a proporção é 1:2. O KPS é a concentração de cálcio vezes a concentração de ânion hidróxido ao quadrado. Portanto, o KPS, eu fui numa tabela e peguei o valor 6 vezes 10 a menos 6, é o KPS do hidróxido de cálcio. A concentração do cálcio é S, a do hidróxido é 2S. 2S ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, vai dar 4S ao cubo, que é a expressão que nós vimos acima. É uma das expressões que pode aparecer. Agora é só fazer continha, 6 dividido por 4 é 1,5, raiz cúbica de 10 a menos 6 é 10 a menos 2, 1,1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Esse é o valor da solubilidade. Se o cara te dá o KPS e pergunta a solubilidade, está respondido. Agora, muito cuidado, se ele te pede a concentração do ânion OH-, ela não é S, ela é 2S. Então, vai ser 2,2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, uma pegadinha que pode aparecer em vestibular. E no caso de nós termos fórmulas do tipo x3y ou xy3, então, imagina x3y se dissociando, dando 3 cátion x e o ânion y3-. A expressão do KPS é concentração de x elevado ao cubo vezes a concentração de y3- elevado à primeira. Se dissolveu S da substância sólida, deu 3S do cátion x e S do ânion y. E colocando nesta expressão, nós temos 3S ao cubo vezes S. 3 elevado ao cubo é 27, S ao cubo vezes S, essa quarta, 27S elevado à quarta. E ainda temos o caso daquelas substâncias cuja fórmula é do tipo x2y3 ou x3y2. X2y3, por exemplo, se dissocia dando 2 cátion x e 3 ânion y. Se dissolver S, vai dar 2SX e 3S do ânion y. Colocando na expressão do KPS, nós teremos 2S ao quadrado vezes 3S ao cubo, o que nos dá 27 vezes 4 é 108, 108S à quinta. Esse é o quarto caso. Praticamente nunca você vai ver um outro caso, né? Só se o sal fosse do tipo x3y4, não vai aparecer. Vai aparecer um desses 3 casos que nós vimos, que está ressaltado em azul, e aqueles da página anterior. Ou é S ao quadrado, ou 4S ao cubo, ou 27S à quarta, ou 108S elevado à quinta. Veja o exemplo do hidróxido de alumínio. Você tinha lá sulfato de alumínio, jogou hidróxido de sódio, dá um precipitado gelatinoso de hidróxido de alumínio. Tio Milho, o precipitado não precipitou, ele está lá em cima. Ele vai precipitar, demora, ou você centrifuga, ele vai acabar indo para o fundo. E quando ele estiver no fundo, lá no fundo, no sólido, tem hidróxido de alumínio, e na parte aquosa, os cátions alumínio e o ânion hidróxido, numa reação reversível, que, portanto, entra espontaneamente em equilíbrio. Então, nós escrevemos a expressão da dissociação do hidróxido de alumínio sólido. Se dissolve S de alumínio, vai dissolver 3S de hidróxido. Seja dada a concentração do hidróxido, 3,3 vezes 10 a menos 9 mol por litro. E se pede o KPS. Então, esses tipos de exercícios mais simples são assim. O cara dá a solubilidade e pede o KPS, ou ele dá o KPS e pede a solubilidade. Mas no caso tem uma pegadinha. Cuidado com a pegadinha, gente. Ele não deu a solubilidade, ele deu a concentração de hidróxido. E a concentração de hidróxido é 3S. Quando dissolve S, dá 3S de hidróxido. Portanto, a solubilidade é 1/3 disso. 3S equivale a 3,3 vezes 10 a menos 9. Pois bem, eu tenho o S, escrevo a expressão do KPS
O KPS vai ser a concentração do cátion alumínio, que é S vezes a do anidróxido, que é 3S. Portanto, o KPS vai ser 27 vezes a solubilidade, que é 1 vezes 10 a menos 9, elevado à quarta. O que dá 27 vezes 10 a menos 36, ou 2,7 vezes 10 a menos 35. Bom, gente, é isso por hoje. Um abraço a todos e cuidem-se.